Olá, pessoal. Olá, turminha do sexto ano. Olá, pai, mãe, avô, avó, irmão, irmã e todos que ajudam essa galerinha com o dever de casa português para o sexto ano. Estamos de volta para mais uma lição. Substantivo. Mas antes quero saber de vocês. E aí, como estão todos vocês? Muito bom. Sejam todos bem-vindos. É muito bom ter vocês aqui. Eu sou o professor Regis. E o nosso assunto de hoje diz respeito a uma palavra de uso muito importante na construção, organização e sentido do texto: o substantivo. Substantivo é a palavra que dá nome a tudo que existe no mundo, seres reais ou imaginários, coisas, lugares, sensações, sentimentos, objetos, ações, entre outros. Classificação dos substantivos. Substantivo comum é a palavra, observem, substantivo é a palavra que nomeia seres e outros elementos de um mesmo grupo, de modo genérico, de modo geral, sem especificar. Temos como exemplo país, menino, olá menino, sapato. Substantivo próprio é a palavra, observem, substantivo é a palavra que nomeia um ser específico. Observem, já não é mais genérico, mas um ser específico, destacando-o dentro de determinado grupo. São sempre escritos com letra inicial maiúscula. Exemplo, Brasil. Dentre vários países, ele destaca, ele especifica Brasil, substantivo próprio, letra maiúscula. Maria, dentre muitas mulheres, dentre muitas moças, ele especifica Maria. Olá, Maria. E temos como exemplo Ceará. Dentre muitos estados do Brasil, ele especifica o Ceará. Substantivo próprio, palavra que nomeia um ser específico. Substantivo abstrato é a palavra. Mais uma vez chamo a atenção, substantivo é a palavra que dá nome a qualidades, ações, sentimentos e sensações. Não possui existência própria. Observem, abstrato não possui existência própria. Precisa de outro ser para existir. Exemplo, abandono. Sentimento, sensação de abandono, alguém precisa sentir esse sentimento. Amizade, para que exista, precisa de alguém. A confiança e também a alegria. Abstrato, não possui existência própria, precisa de um outro ser para existir. Substantivo concreto é a palavra. Mais uma vez, chamo a atenção, substantivo é a palavra que indica seres que não dependem de outros para existir, diferente do substantivo abstrato, pois possuem existência própria como objetos pessoais, animais, vegetais, minerais, etc. Exemplo,
menino. Olá, menino. Exemplo, espelho. Exemplo, mão. Essas palavras são substantivos concretos. Não precisam e não dependem de outro ser para existir. Substantivo primitivo é a palavra que não deriva de outra palavra. Exemplo, jardim, cavalo, jornal. Palavras, substantivos primitivos. Substantivo derivado é a palavra formada a partir de outra palavra. Exemplo, jardineiro vem da palavra jardim, cavaleiro vem da palavra cavalo, jornaleiro vem da palavra jornal. Couve-flor, girassol são substantivos derivados por, no caso da couve-flor, composição, e o girassol por derivação. O substantivo derivado, ele existe por derivação ou composição. A derivação é a palavra que vem de um nome já existente. Exemplo, existência vem da palavra existir. Casebre vem da palavra casa. Derivação. Por composição, é a palavra composta por dois ou mais nomes já existentes. Exemplo, girassol vem da palavra gira, mais a palavra sol. Couve-flor vem da palavra couve, mais a palavra flor. Composição. Composição. Substantivo simples é a palavra formada por apenas uma palavra. Exemplo, camisa, vestido, papel, carro. Substantivo simples, uma palavra. Substantivo composto é a palavra formada por duas ou mais palavras. Exemplo, mais uma vez, couve-flor, guarda-chuva, guarda-roupa. Substantivo composto formado por duas ou mais palavras. Substantivo coletivo é a palavra, substantivo é a palavra que transmite a ideia de agrupamento de seres e coisas de uma mesma espécie, mesmo estando no singular. Exemplo, enxame. A palavra enxame é substantivo coletivo de abelhas. A palavra cardume é substantivo coletivo de peixe. A palavra arquipélago é substantivo coletivo de ilhas. Um substantivo pode ter várias classificações. Exemplo, a palavra mesa é substantivo primitivo, porque não é derivada da palavra simples, porque ela só não é composta, comum e concreto. A palavra mesa
é substantivo primitivo, simples, comum e concreto. Características do substantivo em relação ao gênero. Biformes, observem, bi, dois. Duas formas de apresentar o gênero. Uma forma no masculino e outra forma no feminino. Exemplo: menino, menina. Capitão, capitã. Substantivo biformes apresentam duas formas quanto ao gênero. Os uniformes são divididos em três tipos: substantivo comum de dois gêneros, usado para ambos os sexos sem alteração. O que vai distinguir é o artigo a, o artigo o, mas a palavra é a mesma: estudante para ele, estudante para ela, cliente para ele, cliente para ela, o estudante, a estudante, o cliente, a cliente. Uniformes, substantivo comum de dois gêneros. Sobrecomuns. Uma mesma palavra serve para os dois gêneros. A palavra criança, substantivo sobrecomum, serve para o menino e para a menina. A criança saiu, foi à rua. Não se sabe se é menino ou se é menina, mas a palavra substantivo criança serve para ambos. A palavra pessoa, substantivo sobrecomum, serve para ambos sexos. A pessoa chegou, não se sabe se é homem ou se é mulher. Substantivo sobrecomum, uma mesma palavra serve para os dois gêneros. Substantivos epicenos estão relacionados aos animais. Característica: macho e fêmea. É desta forma que se distingue. Exemplo: o tatu macho, o tatu fêmea. Não se diz a tatu. A capivara fêmea, a capivara macho. Não se diz o capivara. Substantivo epicenos, macho e fêmea, distingue o gênero. É hora de pensar. Todos fugiram? Não há ninguém? Bom, vamos então pensarmos juntos e resolver essas questões. Questão 1. Qual das palavras destacadas abaixo não representa substantivo abstrato? Tempo. Resposta: letra D. A palavra conquista precisa de um ser para existir. A palavra humildade precisa de um ser para existir. A palavra aprendizagem precisa de um aluno para aprender.
Substantivo abstrato é aquele que depende de um ser para ter existência. Logo, o único que não é abstrato é a resposta D, a palavra idoso. Questão 2. O mundo precisa de pessoas boas, em destaque. Nesta frase, se a palavra destacada, boas, for substituída por um substantivo abstrato, ficaria como? Tempo. Vamos à resposta? Letra C. Boas está relacionado à bondade, diretamente relacionado à palavra bondade. Boa fé e boa sorte são expressões. Bondade, substantivo abstrato, a palavra bondade. Questão 3. Os substantivos próprios são palavras que particularizam os seres. Das opções abaixo, a que não contém um substantivo próprio é tempo. Vamos à resposta. Letra D. Os substantivos próprios são palavras que especificam os seres. A palavra São Paulo, a cidade de São Paulo, está especificada aqui quanto a problemas de estruturas. A ONU, Organização das Nações Unidas, está especificada aqui quanto à sua fundação, o ano da sua fundação. A União Europeia também está especificada aqui, não é outro continente, é a União Europeia. Está aqui especificada. Resta-nos a opção D. Observem que na resposta D não há substantivo grafado com letra maiúscula, que é característica do substantivo próprio. Questão 4. A alternativa que contém substantivo coletivo de animais é tempo. Vamos à resposta? Letra B. O coletivo de animais, opção B. Ninhada de gato, pato, animais que acabaram de nascer, colmeia de abelhas. Questão 5. Todas as alternativas apresentam substantivo concreto, exceto menos tempo. Vamos à resposta. Letra A. Observem, substantivo concreto não precisa de outro ser para existir. Bolo, Portugal, maçã, sereia.
O beijo, no entanto, precisa de um ser para existir. Questão 6. O substantivo comum de dois gêneros é um tipo de substantivo uniforme. A alternativa que contém somente esse tipo de substantivo é tempo. Vamos à resposta. Letra B. Observem, substantivo comum de dois gêneros. A palavra comum, tanto para ele quanto para ela. O cliente, a cliente. O jornalista, a jornalista. Questão 7. Indique quais das opções abaixo é um substantivo simples, primitivo, comum e concreto. Qual das opções abaixo? Tempo. Vamos à resposta. Letra C. Observem, substantivo simples, primitivo, comum e concreto. Pontapé é substantivo composto. Manada, substantivo coletivo. Fome, substantivo abstrato. Letra C. A palavra pedra é um substantivo simples, primitivo, comum e concreto. Questão 8. Assinale a alternativa que possui um substantivo comum, simples e abstrato. Tempo. Vamos à resposta. Letra B. Observem, substantivo comum, simples e abstrato. Girassol é substantivo composto. A palavra girassol é substantivo composto. A palavra livro é substantivo concreto. A palavra floricultura é substantivo composto. A palavra contra-regra é substantivo composto. A opção medo, substantivo comum, simples e abstrato. Precisa de um ser para existir. Bom, pessoal, espero que o dever de casa tenha ajudado vocês com este assunto de hoje em sala de aula com seus professores. Até o próximo dever de casa. Fui. Assista nossas aulas, compartilhe, dê o like, inscreva-se.